O controle de constitucionalidade, quanto ao momento de sua ocorrência, pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Controle de constitucionalidade preventivo, controle de constitucionalidade repressivo. Dizemos que o controle de constitucionalidade é preventivo quando a norma ainda não existe. A norma se encontra passando pelo processo de elaboração. Estamos de olho em um projeto que, se aprovado em definitivo, aí sim se tornará uma norma e passará a vigorar, passará a produzir efeitos no mundo jurídico. Mas enquanto é projeto, se já se verifica a sua inconstitucionalidade, existe a possibilidade de se exercer esse controle preventivo. Já controle repressivo, a norma existe. A norma já está produzindo efeitos no mundo jurídico e aí se verifica a sua inconstitucionalidade, se declara a sua inconstitucionalidade, nós estamos no controle repressivo. Veja bem, no começo dessa aula nós dissemos que compete tipicamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade. E dissemos que compete atipicamente ao Poder Executivo e Legislativo o controle de constitucionalidade. Na verdade, isso aí é a regra, isso aí está valendo para o controle repressivo. Controle repressivo de constitucionalidade compete tipicamente ao Poder Judiciário e compete atipicamente aos outros dois poderes. Mas, quando estamos tratando de controle de constitucionalidade preventivo, quando a lei ainda não existe, quando a norma está em processo de elaboração, aí aquela ordem se inverte e nós temos o Poder Judiciário exercendo esse controle atipicamente, em uma situação bem específica, e nós temos o Poder Executivo e o Poder Legislativo, aí sim, exercendo tipicamente esse controle de constitucionalidade. É a praia dos dois poderes, Executivo e Legislativo, exercer o controle preventivo de constitucionalidade. O Judiciário também faz isso, mas faz atipicamente. Bom, agora que nós sabemos que o controle de constitucionalidade, quanto ao momento de sua ocorrência, pode ser preventivo ou repressivo, vamos nos aprofundar mais um pouco nisso. Quem exerce o controle preventivo, em quais situações, e quem exerce o controle repressivo, em quais situações? Nós já percebemos que os três poderes exercem esse controle, dependendo do momento, do tipo do controle, tipicamente ou atipicamente, mas vamos organizar assim. Vamos começar pelo controle preventivo de constitucionalidade. A norma está sendo elaborada, a norma está ainda naquela fase de projeto, está passando pelo processo legislativo e pode sofrer esse controle de constitucionalidade. Pode sofrer esse controle de constitucionalidade pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo pode exercer o controle de constitucionalidade preventivo. Também o Poder Executivo pode fazer da mesma forma e, por fim, atipicamente, nós temos a possibilidade também do Poder Judiciário exercer esse controle de constitucionalidade preventiva. Vamos para a exemplificação, porque facilita muito a sua compreensão. Um projeto de lei, por exemplo, está tramitando lá nas casas do Congresso Nacional. Antes de partir para a votação em plenário, ele precisa ser submetido à Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. Esta comissão possui como incumbência principal verificar se aquele projeto de lei está de acordo com a Constituição ou se aquele projeto de lei figura inconstitucional. Então, é neste momento que o Poder Legislativo pode exercer o controle preventivo.
né? O controle preventivo de constitucionalidade através da sua Comissão de Constituição e Justiça. Se de repente a CCJ analisa, né, aquele projeto de lei que está ali tramitando e verifica uma inconstitucionalidade, o que é que ela faz? Ela declara que aquele projeto é inconstitucionalidade e ele morre por ali mesmo. Não vai para não vai para votação no pleno. Somente se a CCJ aprova, diz ok, é que segue para o pleno decidir se aprova ou não. Mas se na Comissão de Constituição e Justiça já se reconhece a inconstitucionalidade do projeto, se exerceu neste momento pelo Poder Legislativo o controle de constitucionalidade preventivo. Mas eu disse que este controle de constitucionalidade preventivo não somente pode ser exercido pelo Poder Legislativo, como também pode ser exercido pelo Poder Executivo. Tipicamente. Digamos que o projeto de lei tramitou aí, passou pelas duas casas, sendo aprovado no plenário, sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e aí chegou o momento de encaminhar o projeto de lei para quem? Para o presidente da República, a fim de que o presidente possa exercer a sanção ou veto. Sancionou, manda promulgar, publicar e se torna lei. Vetou, volta para as casas do Poder Legislativo para deliberarem sobre o veto. Mas este veto do presidente da República, o presidente não concordou com aquela norma, no todo ou em parte, esse veto pode se dar, conforme já estudamos aqui neste canal, de duas formas. Nós temos o veto político e nós temos o veto jurídico. O veto político é quando o presidente diz assim, tudo bem, este projeto de lei aqui, ele é constitucional, está tudo certinho, mas não é oportuno para o país no momento. Politicamente não é oportuno, eu vou vetar. Neste veto político, nós não reconhecemos controle de constitucionalidade nenhum, porque o presidente da República não negou que aquele projeto fosse constitucional, apenas considerou o projeto não oportuno para o país no momento. Mas também existe o chamado veto jurídico. O presidente da República aprecia, analisa o projeto de lei aprovado nas duas casas do Congresso Nacional e considera aquele projeto inconstitucional, ele vetado por inconstitucionalidade. Incorreu nessa situação aí, e isto configura uma inconstitucionalidade e eu veto o projeto por esse motivo. Aí estamos diante do chamado veto jurídico, e através do veto jurídico, o Poder Executivo tem a oportunidade de exercer o controle de constitucionalidade preventiva. O Poder Executivo exerce controle de constitucionalidade preventivo quando o chefe do Poder Executivo ali veta, e este veto é o chamado veto jurídico, veta por reconhecer a inconstitucionalidade do projeto. Pouco antes, vimos que o Poder Legislativo também exerce esse controle de constitucionalidade preventivo quando o projeto passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Pois muito bem, nós dissemos que o controle preventivo de constitucionalidade tipicamente exercido pelos poderes legislativo e executivo, e acabamos de explicar, CCJ e veto jurídico. Mas também dissemos que o controle de constitucionalidade preventivo pode ser exercido pelo Poder Judiciário, atipicamente, em situaçãozinha bem particular. Como? Você sabe, nós já estudamos aqui no canal o processo legislativo, o processo de produção das normas, e vimos que existem ali certas formalidades, não é? Para que um projeto seja aprovado, primeiro tem que se observar a iniciativa de propositura daquela lei. A iniciativa pode ser do presidente da República, pode ser de um tribunal superior, do Poder Judiciário, do STF, pode ser do próprio parlamento. Enfim, digamos que de repente esteja tramitando ali
nenhuma das casas do Congresso Nacional um projeto de lei com vício de iniciativa, né? A iniciativa não foi de quem deveria ser. E passou pela CCJ, fecharam os olhos, digamos que passou pela Câmara, já se encontra no Senado. Aí os senadores, opa, existe algo errado aqui neste projeto de lei. A iniciativa não é de quem deveria ser. E está todo mundo fechando os olhos. O meu direito líquido e certo de parlamentar de participar de um processo legislativo correto está sendo maculado. Eu vou impetrar junto ao STF um mandado de segurança para garantir o meu direito líquido e certo de participação em um processo legislativo de elaboração de normas jurídicas de acordo com a Constituição. E aqui está ferindo a Constituição. E aí pode ter sido por um vício de iniciativa das leis, aí pode ter sido pela aprovação lá em um dos turnos ou em uma das casas por um quórum de votação inferior ao que preconiza a Constituição, aí pode ser até mesmo por conta de conteúdo, estão aprovando naquela lei um conteúdo totalmente contrário ao querer da Constituição. Aí este parlamentar, por ter o seu direito líquido e certo de participar de um processo de elaboração de leis de acordo com a Constituição, está sendo violado, ele pode impetrar o mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal, observando que realmente aquele parlamentar está com razão, o seu direito líquido e certo de participar de um processo de elaboração das leis coerente com o texto constitucional está sendo violado, o Supremo pode, neste momento, concedendo a segurança, ele poderá exercer o controle de constitucionalidade preventivo. Veja que em uma situação bem particular, veja que concedendo segurança ao mandado de segurança impetrado por um parlamentar, somente nesta situação é que cabe ao Poder Judiciário, que cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer um controle de constitucionalidade preventivo. Aí nós vimos que o controle de constitucionalidade preventivo pode ocorrer de três maneiras diferentes, né? Pelo Poder Legislativo através da CCJ, pelo Poder Executivo através do veto jurídico e pelo Poder Judiciário, concedendo a segurança a um mandado de segurança impetrado por um parlamentar que verifica ali alguma anormalidade, alguma transgressão ao que preconiza a Constituição em relação a um processo legislativo. Bom, gente, este foi o controle preventivo, o momento em que ocorre esse controle preventivo de constitucionalidade nos três poderes. Mas agora nós vamos para frente. Nós dissemos que quanto ao momento, o controle de constitucionalidade pode ser preventivo e ele pode ser repressivo. E assim como ocorreu com o controle preventivo, o controle de constitucionalidade repressivo também poderá ser exercido pelos três poderes, tipicamente pelo Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário é levado aquela norma, né? O questionamento em relação a uma norma considerada inconstitucional, e o Poder Judiciário, conforme veremos daqui a pouquinho, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, terá a possibilidade de declarar a norma inconstitucional ou declarar a norma constitucional, certo? Mas o que nos interessa neste momento é marcarmos os momentos em que, atipicamente, o Poder Legislativo e o Poder Executivo exercem o controle de constitucionalidade repressivo. É atípico para eles. A praia deles é o controle de constitucionalidade preventivo. Já o Poder Judiciário, o preventivo faz atipicamente. Agora é o contrário. Controle de constitucionalidade repressivo é a praia do Poder Judiciário. E os outros dois poderes também exercem esse controle repressivo, mas
atipicamente. Vamos começar pelo poder legislativo, exercendo o controle de constitucionalidade repressiva. Você sabe, você já estudou comigo aqui o processo legislativo e você sabe que é possível ocorrer de o poder legislativo delegar ao chefe do executivo, delegar ao presidente da república o poder, né, para a edição de leis, as chamadas leis delegadas. Você também sabe que o chefe do Poder Executivo, que o presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso 6º, pode elaborar, pode emitir os decretos autônomos, pode expedir decretos autônomos, nos termos do artigo 84, inciso 6º. Pois muito bem. Mas, presidente da República, nesta produção de leis delegadas, presidente da República, nesta expedição de decretos autônomos, possui limites. Os limites da delegação. O Poder Legislativo delegou ao presidente poderes para editar leis delegadas, mas tem os limites desta delegação. O presidente pode expedir os decretos autônomos, sim, mas de acordo com o que está anunciado ali no artigo 84, inciso 6, naquelas duas situações. Se o presidente da República extrapola os limites da lei delegada, se ele extrapola os limites na expedição dos decretos autônomos, aí cabe ao Congresso Nacional exercer o controle de constitucionalidade repressivo, tornando sem efeito aquela norma, né? Sustando a norma, a lei delegada que o presidente da República criou, sustando o decreto autônomo que o presidente da República expediu. Veja que o presidente da República já elaborou, já promulgou aquela lei delegada, extrapolando os limites da delegação. Então, se a norma já está publicada, já está produzindo efeitos no mundo jurídico e vem o legislativo e susta, isso é controle de constitucionalidade repressivo, porque a norma já estava em voga. Se o presidente da República expediu o decreto autônomo, e aí já passou a vigorar, já passou a valer, já está produzindo efeitos, e o Congresso Nacional observa que ele extrapolou os limites, que ele não atendeu aquilo que está anunciado na Constituição em relação ao decreto autônomo, e vai lá e susta esse decreto autônomo, exerceu o controle de constitucionalidade repressivo, porque o decreto já estava em funcionamento. Então, veja a primeira situação em que o Poder Legislativo exerce o controle de constitucionalidade repressiva. Mas não é só aí não. Existem também mais duas situações. O presidente da República pode editar medidas provisórias, que passam a valer, né, passam a produzir efeitos no mundo jurídico, mas chega o momento daquelas medidas provisórias serem apreciadas pelo Poder Legislativo. E se o Poder Legislativo, apreciando a medida provisória editada pelo presidente da República, rejeita a medida provisória, aquela medida provisória perde a vigência, e aí estamos diante de um controle de constitucionalidade repressivo exercido pelo Poder Legislativo. Por quê? Quando o Congresso Nacional rejeitou aquela medida provisória, ele precisou ter rejeitado por inconstitucionalidade. O presidente da República editou uma medida provisória que não poderia ter editado, porque a Constituição detalha as situações em que esta medida provisória pode ser editada, de quais matérias pode tratar, e de repente ele tratou de uma matéria proibida pela Constituição, e por conta disso o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória. Controle repressivo de constitucionalidade. Duas situações já vimos em que o Poder Legislativo exerce o controle repressivo: quando susta as leis delegadas ou os decretos autônomos do presidente da República por extrapolarem a delegação,
por ir de encontro aos anúncios da Constituição na outra situação, estão transgredindo a Constituição, por isso inconstitucionais? É a primeira forma de se exercer esse controle de constitucionalidade repressivo, e vimos também o segundo, quanto às medidas provisórias. Mas tem um terceiro. Nós veremos daqui a pouco que no controle difuso pode o Supremo Tribunal Federal declarar uma lei inconstitucional, e aí ele avisa ao Senado para que essa lei pode ser federal, estadual, municipal. Se no controle difuso, nós estudaremos daqui a pouquinho o controle difuso, o Supremo Tribunal Federal declara uma lei inconstitucional, o Supremo comunica ao Senado para que o Senado Federal, não enquanto Casa do Legislativo Federal, mas enquanto Legislativo Nacional, tire de circulação aquela lei declarada inconstitucional pelo STF. É um terceiro momento em que nós verificamos a possibilidade do Poder Legislativo exercer o controle repressivo de constitucionalidade. Três momentos, três situações em que o Poder Legislativo exerce atipicamente, mas exerce o controle de constitucionalidade repressivo, certo? Mas e o Poder Executivo? Também é possível que o Poder Executivo exerça este controle de constitucionalidade repressivo quando uma norma já está em andamento, quando uma norma já está valendo, quando uma norma já está produzindo efeitos do mundo jurídico, chega o Poder Executivo e possa exercer esse controle repressivo. É possível, apesar de não existir aí uma comunhão de opiniões da doutrina, nem da jurisprudência, mas existe sim a possibilidade do chefe do Poder Executivo, deixar de aplicar uma lei, determinar ao seu governo que não aplique determinada lei, determinada norma, por ela ser inconstitucional. Ele verificou, o chefe do Executivo verificou aquela norma e reconheceu a inconstitucionalidade, ele diz, não aplico por ser inconstitucional, e aí tem toda uma situação que ele deve provocar para o reconhecimento da inconstitucionalidade. Não vamos entrar no detalhe agora. E essa possibilidade não é assim necessariamente consensual, mas existe e você deve deixar registrado no seu portfólio. Pois muito bem, nós vimos controle de constitucionalidade que pode ser preventivo e repressivo, vimos que o preventivo pode ser exercido tipicamente pelos poderes legislativo e executivo, atipicamente pelo Poder Judiciário. E aí nós vimos que o controle de constitucionalidade repressivo, quando a norma já produz seus efeitos, em regra exercido pelo Poder Judiciário, tipicamente e atipicamente exercido pelos outros dois poderes. Agora nós vamos começar a estudar para valer controle de constitucionalidade repressivo sendo levado a efeito pelo Poder Judiciário. Nós vamos começar a estudar as ações que se devem ajuizar junto ao Poder Judiciário para que o controle de constitucionalidade seja exercido. Aí nós vamos estudar o controle de constitucionalidade repressivo acontecendo na modalidade difusa e na modalidade concentrada. Controle de constitucionalidade difuso e concentrado. Vamos primeiro diferenciar um do outro e depois nos aprofundaremos em cada um deles, vendo todos os seus detalhes. Mas isso na próxima aula, para que este vídeo não se alongue demais. Daqui a pouquinho estaremos de volta para continuarmos os nossos estudos sobre controle de constitucionalidade. Eu aguardo você.